falar aqui, dentro da palavra de Deus, o Salmo número 90, hoje está fazendo um ano oficial de que a pandemia começou, né? Dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o mundo pandemia, né? Então, um ano já, né? É interessante a gente pensar sobre essa questão do tempo, porque o tempo está voando, né? O tempo, ele não para, né? Nós sabemos que o tempo, por exemplo, nós somos seres temporais, nós vamos passar, e Deus é eterno. É isso que a palavra de Deus diz, né? Isso é o próprio testemunho de que Deus é eterno e nós vamos passar, nós vamos desaparecer, né? Mas Deus não teve começo e jamais terá fim. Ele é o Deus eterno, né? Então nós somos o tempo, então, ele é uma consequência da queda do homem, né? Quando Deus criou Adão e Eva, né? Os primeiros nossos pais, o tempo é determinado pelo limite, que é o tempo, na realidade. O tempo é um limite que Deus coloca entre o seu nascimento e a sua morte. Isso é o que a gente sabe que seja tempo. É o limite entre o seu nascimento e a sua morte. Então, Adão e Eva, quando Deus os colocou na criação, para que eles dominassem a terra, né, por intermédio do mandato cultural, eles não teriam limites de vida. A Deus coloca o teste de prova ali, diz que no dia que você comer do conhecimento, comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, certamente morrerás. E o homem se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus, pecou, e Deus pôs limite na vida dele. E esse limite, então, entre o nosso nascimento e a nossa morte é o que nós conhecemos como tempo. Então, nós somos pessoas que estamos limitados. Nascemos e vamos morrer, e ninguém escapa disso, né? Mas Deus é eterno. E Moisés, então, no Salmo 90, ele faz exatamente esse contraste entre o que é eterno, que é Deus, né? E a transitoriedade da nossa vida. O contexto aqui do Salmo 90 é exatamente o povo de Deus ali no deserto. E este salmo vai nos ensinar como usar o nosso tempo corretamente. Nós vamos chegar no auge desse salmo, é exatamente um pedido para que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para que nós alcancemos o coração sábio. Esse é o pedido, essa é a oração de Moisés, que nós vamos ver já já, né? Então, por quê? Como é que o povo aqui estava usando o seu tempo? Ora, o contexto aqui é de que esse povo que Deus tirou do Egito, que Deus conduzia para a terra prometida, e que eles chegariam em cerca de 40 dias, e que eles duvidaram de que Deus lhe daria terra no meio do caminho, e de que eles murmuraram contra Deus, e de que eles desejaram voltar para o Egito. O resultado é que Deus castigou aquela geração, e eles então passaram 40 anos no deserto. Agora vocês pensam que quer tempo mais perdido do que esse na sua vida? Uma geração passar 40 anos no deserto até que todos morressem lá no deserto. Isso é que é jogar tempo fora na vida, ficar em círculos ali no deserto por 40 anos, né? E vendo até que todos morressem, porque Deus disse que eles não veriam a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Nem Moisés viu, mas não entrou na terra prometida, e toda aquela geração morreu ali no deserto. Então esse é o contexto que Moisés escreve este salmo aqui, né? E eu vou ler aqui rapidamente. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Veja bem, Moisés está falando aqui, esse é o primeiro salmo do livro de Salmos, né? É interessante que o livro de Salmos ele é um inário. Ele é um livro que Deus escreveu para ser cantado. Ele era cantado em Israel, é um inário. E se você for analisar os salmos, né, João Calvino chamava de a anatomia de todas as partes da alma humana, porque ele trata de tudo que você possa imaginar: depressão, tristeza, perseguição, morte,
a maioria dos salmos ele fala sobre isso, né? Tristeza, dor e morte. É incrível que parece, nós vamos cantar isso na igreja. Pois era isso que o povo cantava, né? Aflição, Davi ali no deserto, Davi dizendo, os meus inimigos estão me cercando. Os salmos são assim, né? E agora nós chegamos aqui neste salmo com Moisés também falando novamente de aflição do povo. Era isso que se cantava, que o povo cantava, né? A aflição, o livramento de Deus. E então dava glórias a Deus por isso, né? Esse é o livro dos salmos. Então Moisés está aqui, ele diz, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Porém, eles não tinham casa, eles estavam no deserto. Mas todo crente, ele tem uma casa. Aquele que confia no Senhor, Deus é o refúgio, é a nossa casa perpétua. Não é o meu lar. E esse povo aqui estava no deserto. Ele diz, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E não só nessa vida, né? O Salmo 23 diz que o Senhor me receberá, Senhor, e estarei com o Senhor para todo sempre. Ele é o nosso refúgio de geração em geração. E Moisés então vai falar agora da eternidade de Deus, quando ele diz, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Moisés aqui fala com um mistério. Antes de existir a terra, antes de existir os montes, antes de existir qualquer coisa, antes de existir o universo, lá estava Deus. É algo inimaginável para a nossa mente. Então, antes de existir os montes de eternidade a eternidade, como se existisse uma eternidade para lá, uma eternidade para cá, né? Porque o tempo, ele é uma grandeza vetorial, ele só tem uma direção, né? O tempo, ele vai passando para a gente não pode voltar ao tempo. Mas Deus é de eternidade a eternidade, é Deus. Antes de nós existirmos, ele existia. Aí a Moisés no versículo 3 vai dizer, tu reduzes o homem ao pó e diz, tornais filhos dos homens. Moisés está relembrando aqui da morte, né? Ele relembra aqui da criação do homem, quando Deus tirou o homem do pó, né? Deus pegou o barro e formou Adão do barro, do pó. Deus formou Adão do pó. E agora Deus devolve o homem ao pó. Por causa do seu pecado, né? Deus disse, certamente morrerás. E com certeza Deus vai cumprir a pena que ele impôs ao homem. Se você pecar, se você me desobedecer, certamente morrerás. Deus então, que chamou o homem do pó, é o que devolve o homem ao pó. Continua? Continua não, eu vou só preparar aqui. Chovendo. Abre aqui para ventilar mais. Tá rolando. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo do Salmo 90, né? Nós estamos vendo aqui o contexto do Salmo 90, que é aquela geração, o deserto, todos aqueles que morreram no deserto, que saíram do Egito, o povo da promessa de Deus, que desobedeceu a Deus, então morreram no Egito. Então Moisés, no versículo 3, diz, tu reduz o homem ao pó e diz, tornai filho dos homens. Então nós estamos vendo que é Deus que põe limites na vida humana. Deus é quem põe limites, Deus é quem reduz o homem ao pó e manda que ele volte, tornar filho dos homens. Então, nesse contraste do nosso tempo passageiro aqui na terra, ele agora faz um contraste com Deus, quando ele diz, pois 1000 dias, ou 1000 anos, aos meus olhos são como o dia de ontem que se foi. Né? Então, eu vou fazer uma comparação. 1000 anos para Deus é um dia.
E se nós formos fazer aqui proporcionalmente, uma pessoa que vive 80 anos de proporcionalidade para Deus é o quê? 20 dias. Então Deus nos vê assim, como 20 dias. Você viveu 80 anos, você viveu 20 dias para Deus. E ele continua e diz assim, é como a vigília da noite de ontem. Uma vigília da noite é 3 horas. Ele diz, não, a tua vida para Deus foi 20 dias. Mas agora ele diz, não, é como a vigília da noite. A vigília da noite é 3 horas. Então é como se sua vida fosse, então, 15 minutos. Então a cada 15, Deus passa todas as gerações, Deus ali no alto da sua glória, né? Todas as gerações na terra passando aqui. Desde Adão, né? Séculos e séculos passando. Daqui um dia nossa geração passa, vem outra. Geração vai, geração vem. E Deus ali firme, eterno, né? Então, veja como Deus é eterno, né? 1000 dias, a nossa vida para Ele é como se fosse 15 minutos. A comparação aqui, né? Os arrastos na torrente são como um sono, como o relva que floresce de madrugada de sede, floresce à tarde murcha e seca. Olha o que é a nossa vida, né? Interessante. Nós somos como uma planta que nasce de manhã e à tarde vem o sol, ela seca. Nós somos passageiros. É isso que o salmista está dizendo aqui, comparando a nossa transitoriedade com a eternidade de Deus. E ele está mostrando aqui que essa transitoriedade nossa é muito rápida. E é mesmo que tem mais de um ano já de pandemia. Não, parece acostumado com esse negócio de ficar dentro de casa, foi muito rápido o tempo. O nosso tempo está escapando das nossas mãos, o nosso tempo está passando. Não é? O nosso tempo está, nossos dias estão contados, nossos dias. Não é? Então, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Ele está falando aqui da situação deles ali no deserto, né? Deus mandando a praga, Deus castigando aquele povo quando abriu aquela terra e muitos foram tragados. A ira de Deus se revelando ali no meio do povo. Quando nós falamos que a ira de Deus não é que Deus tem sentimento de raiva como o nosso, que Deus não pode ser afetado. Deus é impassível no sentido de que Ele não é afetado pelo... Ou seja, nós não conseguimos infligir sofrimento a Deus. Não é isso, né? O fato é que Ele aplica a justiça dele, porque Ele é justo. Então nós vimos que Ele aplicou naquela justiça, naquela geração, a sua ira, ou seja, a sua justiça foi derramada ali. Diante de ti puseste a nossa iniquidade, e do teu rosto os nossos pecados ocultos. Não há nada que seja oculto a Deus, Ele sabe tudo da nossa vida, né? Pois os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida, isso é interessante que o salmista diz, né? Que hoje a gente tem mais, a gente vive mais, né? Estamos vacinando aqui gente já de 90 anos, né? Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, Deus está dizendo aqui, a vida pode chegar a 70, ou se havendo ainda algum vigor, pode chegar a 80, mas o melhor deles é canseiro e enfado. Ou seja, como se o próprio Jesus dizendo lá, né? Quem é o homem, por mais ansioso que esteja, que pode acrescentar um côvado à estatura da sua vida, né? Um côvado, alguns centímetros. Qual é o homem que pode acrescentar 2 minutos à vida dele? Ninguém. Nós não temos essa capacidade de acrescentar nada em nossa vida. Não é? Porque Deus, tudo é passageiro, Deus botou os limites e Ele vai nos chamar ao pó. Com o crente é diferente, né? Com as pessoas que não conhecem a Deus e os que desobedecem ao Evangelho, diz a Bíblia que Deus os chama para o pó, para executar a sua sentença que Ele deu ali no Éden com a queda, né? Certamente morrerás. Mas para os crentes é a entrada na santidade definitiva, é a entrada na presença do Cordeiro, é a bem-aventurança eterna, é a felicidade eterna, a morte do crente, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando um crente morre, isso é precioso aos olhos de Deus, porque Deus anseia ter comunhão, né, com o seu filho. Pelo contrário, né, Deus não tem prazer na morte do perverso, mas é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né, dos seus filhos. Então,
Tudo passa, rapidamente nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera? Aí ele chega no versículo 12, que é o que nós vamos, que é o ápice desse salmo, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então Moisés chega e diz: Senhor, nós estamos diante de tudo isso aqui, nós estamos vendo a tua ira, o contexto aqui era no deserto, né? Estamos vendo a manifestação da tua ira, gente morrendo por desobediência, porque pecamos contra ti, porque somos um povo rebelde, porque murmuramos no deserto, porque desejamos voltar ao Egito, porque duvidamos que o Senhor ia nos dar o alimento, duvidamos da água, duvidamos de tudo, desejamos novamente voltar aos deuses do Egito. Então, diante disso, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas que dia que Moisés está falando aqui? É os dias passados? Não. Os dias passados já passaram. Moisés está dizendo aqui que é ensinar a contar os nossos dias. É que nós agora possamos aproveitar os dias que nos restam de vida. O sentido é esse. Esses dias que nos restam de vida, que nós possamos usá-lo para a glória de Deus. É isso que Moisés quer dizer, exatamente, para alcançar um coração sábio. É porque a gente agora, com os dias que nos restam, porque o que já passou, passou, nós possamos levar uma vida agradável a Deus. É isso que Moisés está querendo dizer aqui. Senhor, dá-nos um coração sábio para que esse resto de dia que nós temos, aliás, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, que nós estamos passando muito rapidamente. Então esse resto de dia, e dias que nos restam, nos ajuda a viver uma vida que te agrada. Porque quem pode garantir aqui que nós não vamos morrer hoje? Ou amanhã, ninguém pode garantir isso. Então, nós sabemos uma coisa, nós temos um limite na nossa vida. Pode ser daqui a um ano, pode ser 2 anos. Eu estou mais perto aqui do limite, né? Mas que tem um limite, tem. Então, Senhor, ajuda-nos a contar, ou seja, a meditar nisso, né, que nós somos passageiros nessa vida. E o tempo passado, o que nós pecamos, o que nós fizemos, a maneira como nós usamos o nosso tempo. O que Deus vai fazer com isso? Nós pecamos, Senhor, contra Ti, porque usamos o tempo do passado de forma errada. E como foi que nós pecamos contra Ti, Senhor Deus, no tempo de vida anterior que o Senhor nos deu? Por palavras, pensamentos e ações. É assim que nós pecamos, por palavras, pensamentos e ações. Mas nós temos uma boa notícia, porque o Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova, né? A palavra Evangelho quer dizer isso, exatamente, uma notícia boa. E o Evangelho é uma notícia de que Deus fez alguma coisa, Deus fez algo para a salvação de pecadores. Deus fez, não foi o homem, né? O Evangelho é uma notícia de que uma coisa que Deus fez para salvar o homem. Deus tomou a iniciativa. A salvação pertence ao Senhor, como diz Jonas 2, capítulo 9. E a boa nova é essa, que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Inclusive que Jesus, ele, na sua obra, quando Jesus esteve aqui na terra, a obra dele foi concretizada de 2 maneiras, né? A chamada obediência passiva. A Bíblia diz que como uma ovelha ele foi levada para o matadouro, né, sem dizer uma palavra. Muda foi levada para os tosqueadores. Ou seja, a obediência passiva de Cristo significou que ele teve que morrer, que ele teve que derramar o seu sangue. E a Bíblia então diz que ele foi a propiciação pelos nossos pecados, quando ele derramou o sangue, né? A propiciação significa, ali comparando com o templo de Salomão, ou com a tenda no meio do deserto, e a tampa da arca era o chamado propiciatório, né? Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava ali e derramava o sangue de um cordeiro sobre a tampa do propiciatório, né? Queimava ali, aquilo subia como um incenso, né, para Deus, e diz que Deus, e aquilo ali afastava o quê? Afastava a ira de Deus sobre o povo. A ira devida sobre o povo, Deus afastava. Então, propiciação é isso. A palavra propiciação quer dizer afastar a ira, né? Diz que também foi a redenção dos nossos pecados. Então, a gente sai do templo agora, né? E vamos para o mercado de escravos. E a pessoa chegava e comprava a liberdade de um escravo de dívidas.
e tinha muitas dívidas, as pessoas eram vendidas como escravos. Significava que era a redenção daquela pessoa, né? E que Jesus Cristo foi a expiação dos nossos pecados, ou seja, o preço dos nossos pecados, porque a alma que pecar, essa morrerá, tem que ser pago. Jesus pagou com o derramamento do seu sangue. Então a obediência de Cristo passiva significa que ele morreu pelos nossos pecados, de maneira que a nossa dívida, como diz ali em Colossenses, foi cravada, né? A dívida enorme que nós tínhamos para com Deus foi cravada ali na cruz, né? Por outro lado, Jesus também tinha a obediência ativa, ou seja, Jesus veio para a terra e ele cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus. Isso significa que por pensamentos, palavras e ações, Jesus Cristo também nunca pecou. Então é algo interessante a gente pensar que Jesus Cristo nunca teve um pensamento ruim. Jesus Cristo nunca cobiçou, ele nunca desejou uma mulher, porque ele nem mesmo casou, né? Não desejou, ele não teve pensamentos negativos, então nisso ele não pecou também. Isso é inimaginável para nós. A cabeça de Jesus, na cabeça de Jesus nunca passou pensamento ruim, pecaminoso. Então, nessa parte aí, a obediência ativa dele, diz a Bíblia, que é passada para nós. O que aconteceu com a gente e com Jesus foi uma troca. Nós damos os nossos pecados para Jesus e ele nos dá a sua justiça. Então, os pensamentos de Jesus foram passados, creditados na minha conta para mim. Isso é o que se chama de justificação, né? O pecador é justificado, não porque ele fez boas obras, mas porque Deus fez boas obras, Jesus Cristo fez boas obras, agradáveis a Deus, e ela é creditada na conta do pecador. E as palavras da boca de Jesus nunca saiu uma palavra torpe, e a Bíblia diz que Deus vai cobrar de nós tanto pensamento, né, que Jesus chega a dizer para aquele homem, né, que o adultério bastava pensar na cabeça. É interessante como Jesus explicou os mandamentos. O mandamento não é só uma questão externa, mas uma questão também interna. Então, se na tua cabeça você deseja aquela mulher, já adulteraste com ela, já adulterou com ela, como Jesus disse. Então, isso é uma coisa difícil, nós sabemos que isso não é fácil. Ou a mulher desejar um homem também, né? E isso é muito difícil, mas em só pensar nisso é pecado. Então, nós temos, Jesus disse que vai cobrar dos nossos pensamentos, e o Salmo 139 diz que de longe o Senhor penetra os nossos pensamentos, ele conhece todos. Ele exige então que nós sejamos santos no pensamento, sejamos santos no falar e nas ações também, naquilo que nós fizemos todos os anos passados da nossa vida e que não foi coisa boa que nós fizemos, né? Imagine se fosse passar um filme aqui hoje, se levasse lá para a igreja passar um filme do que você pensou durante a semana, ou então na sua vida. Eu me matava. Se fosse passar um filme da minha vida que eu pensei, que eu falei mal, pensei mal das pessoas na cabeça, o que eu fiz na minha vida, se for passar isso, é vergonha, né? Mas Jesus Cristo, como ele fez tudo isso aí perfeitamente, o meu passado está redimido. Tudo que eu fiz no meu passado está redimido, ou seja, está pago. Está pago. Então Moisés está dizendo, quando ele diz aqui, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, é o que nos resta. Então nós agora, redimidos pelo Senhor, vamos viver esse resto, pensando em duas coisas, na eternidade de Deus e de que nós somos transitórios. Nós somos seres transitórios que vamos passar. Então nós precisamos, coração sábio é aproveitar os dias que nos restam para levar uma vida que agrade a Deus. Ele que é o Senhor, o Criador, e o Deus eterno, que subsiste para sempre. E que nós estaremos também juntamente com eles na eternidade e na bem-aventurança eterna na presença de Deus. Para todos aqueles que creem no seu Filho. Amém? Amém. Pronto?